Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Nicotri, eu sou advogado em São Paulo, especializado na área civil. Eu escolhi um tema para tratar com vocês hoje de muito interesse. Vamos falar hoje sobre inventário extrajudicial. Por que esse tema é um tema importante? Nem todos nós, ao longo de nossas vidas, vamos adquirir um imóvel. Nem todos vão se casar, nem todos vão se divorciar, mas há algo comum entre todos nós. A verdade triste é que todos nós um dia vamos morrer. E a morte tem implicações jurídicas. Temos que estar preparados para lidar com questões jurídicas que estão vinculadas com a morte. Então todos vocês, mais cedo ou mais tarde, infelizmente se depararão com a morte de um ente querido. Um pai, a mãe, um tio, um avô. E obrigatoriamente estarão relacionados, estarão envolvidos, estarão lidando com um processo, um procedimento de inventário. O que é o procedimento de inventário? É um procedimento através do qual os bens deixados pelo falecido, o patrimônio deixado pelo falecido, é transferido formalmente para os seus herdeiros. Daí a importância desse tema. Essa transferência formal dos bens, da titularidade dos bens do falecido, dependia de um procedimento exclusivamente judicial até 2007. Mas com a entrada em vigor da Lei 11.441 de 2007, abriu-se uma outra possibilidade. A possibilidade de se fazer o inventário fora da justiça, fora do poder judiciário. Por isso nós dizemos inventário extrajudicial. Ele pode ser feito no cartório. Esse procedimento, ou essa lei, ela vem dentro de uma tendência de desjudicialização. Ou seja, sabemos que o poder judiciário está sobrecarregado, com muitos processos que duram anos e às vezes até décadas. Um processo de inventário, por exemplo, poderia durar 2, 3 anos, ou se houvesse litígio entre os herdeiros, poderia durar décadas. E aí abre-se a oportunidade, a possibilidade de se fazer um inventário fora do Poder Judiciário. Um procedimento que dura aí não mais do que 2 ou 3 meses. E alguns perguntam, então acabou o inventário judicial? Eu digo, não. Hoje existem as duas possibilidades. O inventário judicial, procedimento judicial, e o procedimento extrajudicial feito em cartório. O procedimento extrajudicial, como eu disse, é muito mais rápido e por vezes mais barato também. E você pode perguntar, então por que todos não escolhem o procedimento de inventário extrajudicial, fora do Poder Judiciário? E a resposta é que existem alguns requisitos para que o inventário possa ser feito extrajudicialmente. E nem sempre esses requisitos são satisfeitos. Há situações em que, infelizmente, não é possível fazer o inventário extrajudicial. E eu vou dizer para vocês agora quais são esses requisitos. O primeiro requisito é que todos os herdeiros sejam capazes. Ou seja, para se fazer um inventário extrajudicial, um inventário no cartório, é necessário que todos os herdeiros sejam capazes. O que significa isso? Significa dizer que, do ponto de vista civil, os herdeiros são pessoas que podem exercer os atos da vida civil. Se houver, por exemplo, uma criança entre os herdeiros, infelizmente, não vai ser possível fazer um inventário extrajudicial. O inventário terá que ser feito pela via judicial, com a participação do Ministério Público, zelando pelo interesse daquele menor. Se houver também uma pessoa interditada, uma pessoa que foi interditada, que são as pessoas interditadas? São aquelas que, mesmo sendo maiores de 18 anos, elas têm algum problema, uma doença ou algum acidente, as deixou incapazes de exercer os atos da vida civil. E desta forma, se houver um incapaz, uma pessoa interditada e, portanto, incapaz, como herdeiro, infelizmente o inventário não poderá ser feito pela via extrajudicial. Esse então é o primeiro requisito, partes interessadas capazes. O segundo requisito para que se possa fazer um inventário pela via extrajudicial é a inexistência de testamento. Então
Então, a pessoa que faleceu não pode ter deixado testamento. Se o falecido deixar um testamento, tiver deixado um testamento, não é possível fazer o inventário pela via extrajudicial. Deverá ser feito, como dito, pela via judicial. O terceiro requisito para podermos fazer o inventário pela via extrajudicial é que haja consenso entre as partes, ou seja, os herdeiros não podem estar em desacordo com relação à partilha dos bens. Todos os herdeiros devem estar de acordo com a divisão dos bens. Então, relembrando os 3 requisitos para que o inventário possa ser feito de forma mais célere, mais rápida, mais barata, pela via extrajudicial em cartório, são partes capazes, inexistência de testamento e acordo entre os herdeiros. Há também um 4º requisito, obviamente, a participação de um advogado que vai assistir as partes, vai orientar e vai também assinar a escritura de partilha, a escritura pública. Lembrando que, obviamente, o inventário extrajudicial não terá um formal de partilha como um inventário judicial, que vem através de uma decisão judicial, mas sim será uma escritura lavrada no tabelionato de notas. Okay? É importante lembrar que esse procedimento ele é fortemente baseado em documentação, então será necessário fornecer muitos documentos e o advogado irá orientar os interessados, as partes, a respeito de quais são esses documentos. São documentos dos herdeiros, se o herdeiro for casado, documento do cônjuge, se houver pacto antinupcial, a necessidade de apresentar para saber qual é o regime de bens desse herdeiro. Há também documentação dos bens, por exemplo, se o falecido tiver deixado um bem imóvel, há necessidade de uma cópia atualizada da matrícula, que pode ser obtida no cartório de registro de imóveis, há necessidade de uma certidão de inexistência de débito com a prefeitura, né, débito de IPTU, enfim, o advogado irá orientá-lo em quais são esses documentos que devem ser apresentados em cartório para que o inventário possa ser feito pela via extrajudicial. Finalmente, é importante lembrar que incide um imposto, como em nosso país quase em todas as situações incidem impostos, também quando alguém falece e existe a transmissão de bens do falecido para os seus herdeiros, o Estado cobra um imposto chamado ITCMD, que é um imposto estadual. Em São Paulo ele é de 4%. Ele é cobrado sobre o valor total dos bens deixados pelo falecido. E o cartório, antes de lavrar a escritura, eles têm a obrigação, o cartório tem a obrigação de verificar, confirmar que esse imposto foi devidamente recolhido. O advogado também é responsável por orientar as partes em como é esse procedimento de recolhimento do imposto. Sobre o prazo para a realização do inventário extrajudicial, a lei prevê 60 dias para a abertura do inventário pela via judicial, não prevê prazo para o extrajudicial. No entanto, esse prazo é importante ser observado, né? 60 dias a partir da morte da pessoa que está deixando os bens, para que não incida multa sobre o imposto devido. Infelizmente, dito que o Estado ele não respeita muito o luto das pessoas. Muitas vezes o indivíduo vem a falecer e a família acaba deixando para lá e não se importa com o inventário, e depois de alguns anos alguém acorda e fala: poxa vida, temos que contratar um advogado para cuidar do inventário do nosso avô, do nosso pai, depois de vários anos. Então aí já incidiu multa e juros, que é calculado pela Selic, que não é barato isso aí, né? É uma taxa de juros que ao longo dos anos pode levar o valor do imposto num patamar assim, bastante desagradável. Então o ideal é que o prazo de 60 dias
a partir da data de óbito seja observado. Bom, eu fico à disposição dos senhores para esclarecer dúvidas, e o endereço e-mail e também o website, que tem uma seção de dúvidas ali, está aparecendo agora na tela. Fiquem à vontade para consultar nosso website, navegar e também curtir nossa página no Facebook. Obrigado pela atenção, tenham todos um bom dia.